Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Amém. Que a gente possa, nesta nova semana, fazer dos versículos 4 e 5 do Salmo 100 o nosso mote. Que nós possamos recitar estes salmos de forma profética sobre as nossas próprias vidas. Não é o texto da pregação de hoje, mas diz assim, Salmo 100, versículos 4 e 5: Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Que esse seja o mote da nova semana, do novo ano, do novo tempo, e que reaprendamos a render graças. O povo de Deus tem estado tão mergulhado nas reclamações, que para onde nos viramos, há sempre um discurso reclamão em pauta. Reaprendamos a render graças em nome de Jesus. E muitas vezes as pessoas dentro desse vale de reclamação não conseguem enxergar os consertos que Deus quer fazer no meio dos vales, no meio dos estreitos. Ouviram isso? E o texto de hoje, da nossa mensagem de hoje, é o Salmo 30, Salmos de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor, fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, implorei. Que proveito obterás no meu sangue quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, e tem compaixão de mim. Sê tu o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos conduzido, nos firmado os passos, mesmo apesar de todos os pesares e sobretudo apesar de nós. Rogamos a Ti por aqueles que estão enfermos, por aqueles que não puderam vir à Tua casa por questões de enfermidade ou outras questões,
Que o Senhor esteja visitando a cada uma dessas pessoas e trazendo renovo a esses corações. Te pedimos de um modo muito especial por cada uma dessas pessoas que aqui chegaram e com as quais o Senhor marcou um encontro na tarde de hoje. Que o Senhor fale com cada uma, Senhor. Não permita que nenhum de nós saia daqui sem ouvir a Tua voz, sem ouvir o Teu recado. Fala conosco, porque o Teu povo ouve. Amém? Amém. Fizemos aquela leitura do Salmo 100 no início. E o grande tema da mensagem de hoje é tempo de render graças ao Senhor. E você pode perguntar, por que a gente está rendendo graças ao Senhor? Porque Ele é bom e porque a misericórdia dEle dura para sempre. Estamos de pé, estamos aqui, mesmo apesar de todas as dificuldades enfrentadas por cada um de nós. Não tem um só de vocês, não tem um só de nós que não esteja atravessando um momento de estreito, um momento de dificuldade. Cada um de um jeito, outro do outro, mas enfim, todos nós estamos passando por momentos difíceis. Mas o Senhor tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. E isso é motivo de uma contínua gratidão ao Senhor. Rendamos graças ao Senhor. Repito, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E mais uma vez eu quero estimulá-los a exercitar, a desenvolver ou reaprender uma atitude de ação de graças diante de Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito por nós, através de nós, mesmo apesar de nós. E eu queria deixar uma pergunta retórica. O que é uma pergunta retórica? É uma pergunta que você não precisa responder para mim, você vai ter que responder para você mesmo. Quem somos nós quando ninguém conhecido está olhando? Que o Senhor, Ele ministre aos nossos corações, que o Senhor fale com cada um de nós de um modo vivo. Essa mensagem deste Salmos 30, ela é muito clara. O Senhor perdoou Davi e o abençoou com um novo recomeço, assim como o Senhor tem feito com cada um de nós, dia após dia. E nós não estamos aqui para falar a respeito da vida do irmão, da irmã, como é que o irmão tem vivido, como é que a irmã tem vivido. Não é da nossa conta. Sabe o que é que você pode fazer por ele? Orar. Entrega aquela vida ao Senhor. Deixa que o Senhor ministre aquele coração. Não há nada que você possa dizer ao seu esposo, à sua esposa, a seu filho, à sua filha, que eles já não saibam. Mas nós precisamos buscar a presença de Deus de todo o nosso coração. Embora não se possa definir ao certo a situação histórica que motivou estes salmos, alguns comentaristas bíblicos atribuem-no ao episódio que vocês podem ler depois, que está em 1 Crônicas 21 e 22 e em 2 Samuel 24. Essas passagens registram uma grande peste que feriu toda a nação de Israel naqueles dias. Essa situação aconteceu, escuta só isso aqui, porque Davi, naquele momento, com um coração arrogante, instigado pelo adversário, ordenou o levantamento do censo contra a vontade de Deus. Agora escuta só isso aqui. Não havia nada de mais em se levantar o censo da nação, desde que o objetivo fosse glorificar o Senhor. Mas não era essa a motivação de Davi. Por essa transgressão pereceram 70.000 em Israel.
que nós possamos checar as nossas motivações, as nossas reais motivações. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ouviram isso? Esse episódio deixou o rei profundamente triste, fazendo vestir-se de pano de saco e quebrantando-se diante de Deus, implorando o seu perdão. A ideia central aqui é um brado de ação de graças pela vitória no meio daquela tão grande tribulação. O Senhor acudiu o servo dele, porque ele humilhou-se na presença do Senhor. Muitas vezes precisamos descer da arrogância e buscar a presença do Todo-Poderoso em oração, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo a nossa finitude e dizendo: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim caminhos maus, que certamente os há, porque se todos nós estamos aqui, ainda há obra de Deus a ser feita em nós. Que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Um conhecido pregador escocês chamado George Morrison, ele disse o seguinte: a vida cristã vitoriosa é feita de uma série de recomeços. O nosso Deus é Deus de oportunidades, de chances. Recomeçamos todos os dias, porque o Senhor é Deus de oportunidades. Quando nós cristãos estamos suficientemente maduros, seremos colhidos por Deus e iremos para casa, glória a Deus. Contudo, enquanto estivermos aqui, repito, cada dia é uma nova oportunidade de aprendizado. Todo dia passamos por uma libertação numa área específica da nossa vida. A jornada rumo à eternidade é montanha acima, através de uma estrada estreita e íngreme, e à medida que subimos, precisamos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente tem nos assediado. Desembaraçados, correremos com mais desenvoltura a carreira que nos está proposta. Assim como foi com Davi, é com cada um de nós. Não podemos jamais passar por cima das ordens de Deus e fazer o que Ele não mandou. Uma das coisas que eu tenho visto muito, Deus disse para eu lhe dizer isso é mentira sua, porque Ele não está intrigado de mim. Se nós estamos lendo a palavra com integridade de coração, com seriedade, debaixo de oração, e aquela palavra que foi trazida para nós veio da parte de Deus, o Senhor vai confirmar através da palavra. Estão ouvindo? Não podemos perder isso de vista em nenhum momento. Precisamos compreender que pertencemos a Deus e Ele requer de nós obediência. O que Ele nos confiou para fazer, devemos fazer com esmero. O quebrantamento sincero de Davi tocou o coração do Pai e lhe rendeu um novo tempo de vida. Reconheçamos os nossos pecados e os confessemos ao Senhor em quebrantamento de espírito. E Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu quero dizer uma coisa mais uma vez: não existe ministério de fiscal da fazenda celestial da vida do irmão. Somos fiscais da nossa própria vida. E repito mais uma vez, tudo que nós podemos fazer pelo irmão é orar por ele. Agora, se o irmão ou a irmã vem a nós e nos pergunta o que é que nós achamos, nos conta a vida, pergunta o que nós achamos daquela situação, e a gente se sente debaixo da autoridade do Senhor para orientar aquele irmão: faça isso, mas faça isso em amor.
não com o dedo em riste, acusando como se nós fôssemos os tais. Não somos. Se estamos do lado de cá, a obra para ser feita em nós, através de nós, apesar de nós. O que o Senhor concedeu a Davi em resposta ao seu quebrantamento? Escuta só. Em primeiro lugar, o Senhor concedeu uma nova oportunidade, da morte para a vida. Os inimigos de Davi teriam se alegrado com a sua morte, mas o Senhor preservou-lhe a vida e calou a zombaria dos adversários. Ele era um homem segundo o coração de Deus, por isso o diabo quis derrubá-lo daquela posição tão privilegiada, fazendo pecar naquela situação. O coração de Davi tinha facilidade de reconhecer os seus erros e quebrantar-se diante do Senhor. E é isso que o Senhor espera de cada um de nós. Reaprendamos a buscar a presença do Senhor. Reaprendamos a orar. Reaprendamos a confessar o nosso pecado. O verbo sarar, no versículo 3 do contexto, aplica-se mais ao perdão e à restauração espiritual do que mesmo a cura física. Há muitos feridos de coração no meio da igreja em nosso tempo. Foi o orgulho de Davi que trouxe a peste sobre o seu povo. A dor que esse flagelo causou foi tão profunda que o rei pensou que seu coração aflito e consciência pesada também o levariam à morte. O Senhor ouviu o seu clamor e o conduziu da morte para a vida. Aprendemos aqui, logo de início, todos nós pecamos, mas sempre que o nosso coração se quebranta sinceramente diante do Eterno, Ele nos perdoa e restaura, e isso é motivo de ações de graças continuamente. A leitura que eu fiz no início do Salmo 100, que é uma chamada a um louvor contínuo, às ações de graças. Se nós prestarmos atenção, quanta coisa recebemos da parte de Deus, mesmo apesar de nós, que precisamos render graças. E mesmo aquelas situações que nós não entendemos, difíceis, complexas, dolorosas até, fazem parte da didática de Deus, do ensino de Deus. Aí vem a segunda coisa que o Senhor concedeu a Davi em resposta à sua oração: um novo tempo, da noite escura da alma ao romper de um novo dia. Depois de restaurado, Davi conclama o povo a render graças pela ação poderosa e misericordiosa de Deus naquela situação. Ele convida seus leitores a salmodiar, a derramar o coração na presença do Senhor. Davi procura mostrar aqui que a disciplina de Deus, embora muitas vezes dolorosa, é passageira e servirá para nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus. O que aprendemos aqui logo de cara? Muitos em nosso tempo estão vivendo momentos de noite escura da alma. Escuro nos remete a tribulações da vida. Mas ouso dizer a você: vai amanhecer. O sol da justiça, Jesus, está trazendo os seus raios sobre essa noite escura que parece não ter fim em sua vida. E isto é motivo de ação de graças. Rendamos graças ao Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. E eu queria fazer só um pequeno parêntese aqui, para lembrar a igreja de quando eu aprendi essa atitude, essa postura de ação de graças. Na época em que o pastor Malta, ainda distante do Evangelho, mergulhado num alcoolismo
terrível. Era algo que até os próprios cristãos dentro da família diziam, minha sogra dizia, isso aí não tem jeito. E eu dizia, olha, se eu crer que o Deus ao qual eu sirvo hoje não pode mudar essa realidade, eu deixo de servir esse Deus. E eu vi a glória de Deus descer lindamente na vida do meu marido. E antes de partir, o Senhor o libertou, o Senhor o trouxe de volta para o aprisco e ainda o colocou numa posição de honra como pastor dessa pequena comunidade. E eu glorifico demais ao meu Senhor por tudo que eu tive o privilégio de ver naquela situação. Porque todas as tentativas humanas de fazê-lo parar, com aquelas argumentações, e um dia ele abanou o dedo assim na minha cara e disse, você está proibida de falar na bebida. E eu era doida de falar. Eu digo, estou fora. Ele me proibiu de falar com ele, mas não me proibiu de falar com o papai. E eu vi a glória de Deus descer lindamente naquela situação. Aí vem o terceiro motivo, aquilo que o Senhor concedeu a Davi, o novo coração, do orgulho à humildade. Prosperidade aqui se refere à comodidade despreocupada, a uma autoconfiança leviana, decorrente do fato de tudo, muitas vezes está indo tão bem. Muitas vezes fazemos e dizemos coisas de modo leviano, movidos por nossa arrogância, sem parar para pesar as palavras e as ações. Quando tudo vai muito bem, a nossa vigilância precisa ser redobrada. Ouviram isso? Um dos motivos pelos quais Deus permite que passemos tribulações é para evitar que nos acomodemos em nossa fé e deixemos de crescer. Toda vez que o Senhor deseja nos tirar da apatia indiferente, Ele manda chuva. Tempestade é sinônimo de tribulação. E chuva faz com que o solo dos nossos corações se tornem férteis outra vez. Tem muita gente com o solo do coração ressequido, pelas mais diversas motivações. A montanha de Davi, que era seu reino, parecia inabalável, mas Deus lhe mostrou como ele era frágil e dependente do Senhor. E assim somos nós. Reconheçamos a nossa dependência profunda do nosso Deus. Aprendemos aqui, como Davi, devemos nos lembrar que somos pó, vasos frágeis nas mãos do oleiro divino. E se tivermos que nos gloriar, devemos fazê-lo no Senhor. Isto sim é motivo contínuo de ação de graças. Em quarto lugar, o Senhor concedeu a Davi uma nova inclinação, um novo ânimo, do pranto ao regozijo. O Salmo traz os feitos de Davi, dando testemunho da mão forte e bondosa do Senhor, operando em favor do rei. O Senhor não desiste daqueles que são verdadeiramente seus. O Senhor é aquele que transforma o nosso lamento em júbilo. Ele prepara uma mesa na presença dos nossos adversários e faz o nosso cálice transbordar. Aleluia. Quando Davi se sentiu perdoado, saiu do luto e começou a festejar, rendendo graças ao Senhor e louvando o seu santo nome. E é isso que devemos reaprender a fazer. O povo de Deus tem esquecido de agradecer, tem esquecido de adorar. O povo de Deus tem estado tão acostumado à murmuração, às queixas, às reclamações, que tem esquecido de agradecer. Só o fato de
estarmos de pé, é motivo de ação de graças. Acordou? Glória a Deus, Senhor. Obrigada por esse dia. Me ajuda a ser um instrumento vivo nas tuas mãos nesse novo dia. Que a tua graça me assista. Que a tua graça me fortaleça. Que a tua graça me conduza no dia de hoje. E em cada dia das nossas vidas. Nós estamos começando um novo ano. E é interessante que o Senhor, Ele colocou o tempo dividido estrategicamente em segundos, minutos, horas, dias, meses e anos. E eu arrisco dizer que tudo isso foi para nos dar oportunidades. Se estamos vivos e do lado de cá ainda, estamos desfrutando dessa oportunidade. O Senhor tem requerido de nós, repito, ações de graças em cada vitória concedida. E mesmo quando os olhos da fé, aliás, mesmo quando os olhos humanos, os olhos físicos não enxergam a vitória, que possamos contemplar essa vitória com os olhos da fé e já ir rendendo graças. E quando você apresentar uma causa diante de Deus, não fique dando ordens a Deus, dizendo a Deus como é que Ele deve fazer. Apresente e diga: Senhor, eu não sei qual o melhor para mim nessa situação, mas eu entrego ao Senhor esta causa e já rendo graças por tua resposta, em nome de Jesus. Nossos corações inquietos e nossa alma exigente têm perdido de vista a gratidão. Voltemos para agradecer como o samaritano grato, de Lucas 17, que dos 10 leprosos curados foi o único a voltar para agradecer, e era um estrangeiro. Quando os filhos precisam aprender a ser gratos. E aí, mais uma vez, quero dizer a vocês, rendamos graças por esse novo recomeço, que cumpramos o propósito para o qual fomos preservados por Deus até aqui. Que a graça do Eterno continue ministrando essa palavra a cada um de vocês, sobretudo naquilo que eu sou profundamente deficiente. Que o Senhor esteja, como mestre por excelência, continue ministrando a cada um de vocês. Que Deus abençoe a nova semana, que Deus abençoe suas famílias e que a graça os assista em tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém.